Alô pessoal, voltando ao vivo novamente, tá? Agora acho que a conexão foi resolvida. Nossos convidados agora vão entrar junto conosco aí, né? Certo? E novamente vamos refazer a conexão. Primeiro com e ver também o Danielson. Tá? Vamos lá. Primeiro a chegar para a Eliane, agora deu certo. Olá! Deixa eu autorizar o Danielson agora. Onde é que está ele aqui? Não achei o menino ainda. Não apareceu ainda. Pode abrir a live. Só que eu mostrei aqui que eu estava marcado para gravar, salvar os vídeos. Vamos ver se vai entrar. Acabei de autorizar o Danielson também. E agora acho que vai dar certo, né? Pronto! Agora sim, lindo! Deu certo. Então tá bom. Então já vamos dar início logo, né? Porque o nosso atraso pela conexão, a parte técnica aí, né? Certo? Então vai funcionar assim. Enquanto um fala, o outro desliga o microfone, tá bom? Então, mais uma vez, uma boa noite a todos e a todas. Oficialmente começando, sou o psicólogo Giosemar, da equipe Mente Viva, né? E hoje nós vamos na nossa live mensal da equipe com uma convidada especial que vai estar conosco aí, que vai ser apresentada pelo Danielson, que é nosso colega aí da equipe também. Então, passo a primeira palavra para a apresentação da convidada, e depois a gente aprofunda um pouquinho mais de cada um de nós. Eu sou o psicólogo Danielson, da equipe Mente Viva, e quero apresentar a todos vocês a neuropsicopedagoga clínica Liliane Vende, a Lili, como as pessoas chamam, né? A tia Lili, alguns chamam. A Liliane Vende, ela é psicopedagoga com formação em neuropsicopedagogia, atuando em clínica já há bastante tempo, é uma autoridade local aqui da nossa região na área de neuropsicopedagogia também. Ela é practitioner de PNL e está fazendo formação em TCC, né? E hoje está convidada, né? Até eu quero falar para ti, né, Liliane, e também para os nossos ouvintes, nossos participantes aqui. A equipe Mente Viva é um grupo de profissionais de saúde mental, principalmente, de qualidade de vida, que se reuniu para promover isso além dos consultórios, através de vídeos, através dessas lives mensais, né, que a gente está fazendo parte. E nós temos a nossa equipe, psicólogos, psiquiatras, né, nutricionistas, outros profissionais da saúde, e desde já, né, Gilcemar, acho que podemos também, desde já, falar também aberto para neuropsicopedagogos clínicos como a Liliane. Então, apresentando, vou deixar um tempinho para a Liliane se falar um pouquinho do trabalho dela. Bem-vinda, Liliane. Essa é a live mensal, hoje falando sobre problemas de aprendizagem. Liliane Vende. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Uma grande alegria compartilhar desse momento com todos. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Em Panambi, então, eu atuo no consultório clínico, né? Também faço capacitações. Hoje à tarde eu estava numa EMEI, numa cidade vizinha, Condor, onde os profissionais colocam as suas demandas, né? A equipe pedagógica e diretiva, e a gente vai, de algum modo, orientando sempre e orquestrando para que as dificuldades das crianças, né, elas possam ser supridas pedagogicamente, neuropsicologicamente falando, né? Então, é um trabalho que eu tenho uma alegria imensa, realmente, de trabalhar e compartilhar hoje com vocês um assunto tão pertinente, né, no nosso momento, que é os problemas e transtornos de aprendizagem, né? Então, é uma alegria estar com vocês hoje aqui.
Muito bem, então vamos dar sequência, né, nossa live oficial aí, né? Então, mais uma vez, muito bem-vinda, Liliane, conosco aí, né? E quem sabe, que nem o Danielson já adiantou, né? Quem sabe uma colega nossa de equipe também aí, tá? Então, nós estamos... Bom, vou deixar me apresentar depois também um pouquinho mais, né? Mas sou psicólogo, sou mentor da equipe, né? Da Mente Viva, né? E enquanto formação também tem um carretel de coisas que eu já fiz. Então, se for dizer tudo que eu já fiz de formação, a gente poderia até se perder no tempo aí, né? Mas oficialmente eu sou psicólogo e recentemente, a formação mais recente agora foi na área de educação especial, né? Tem, entre outras coisas que a gente está fazendo aí. Sou professor e psicólogo, então eu tenho duas áreas, psicologia e educação, tá? Depois a gente aprofunda mais aí. Nosso tema de hoje, então, é dificuldades de aprendizagem. Eu já queria lançar a primeira pergunta para a Liliane aí, né? Depois o Danielson pode contribuir com a pergunta também, para trazer para nós a diferenciação entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Eu acho que é uma dúvida muito comum de quem lida com isso, né? O que é transtorno, o que é dificuldade? Não precisa aprofundar muito agora os transtornos, mas só para diferenciar para nós, para dar esse pontapé inicial aí. À vontade. Muito bem. Eu acho que é a pergunta que todos se perguntam, né? O tempo todo chega no consultório isso. Lili, mas o que é uma dificuldade e o que foi levantado que pode ser um transtorno? Então, a dificuldade por si só, ela pode ser de origem momentânea, passageira, né? Então, a criança pode não estar bem localizada na metodologia do professor, ou é aquela criança que muitas vezes a metodologia ou o assunto ali daquele momento não está sendo bem explanado, ela realmente não compreendeu de modo momentâneo, né? Rapidamente. Ele pode ser também ambiental, então, às vezes, com separação de pais, alguma questão ambiental, né? Alguma questão ou morte de algum familiar, isso pode acontecer, gerando essa dificuldade momentânea da aprendizagem. Então, é uma criança que sempre ia bem, até certo momento ia bem nas notas, não tinha uma dificuldade acentuada, o raciocínio cognitivo sempre foi bem dentro do esperado, sempre foi uma criança que tinha os seus marcos, então, do neurodesenvolvimento bem aprimorados, não tinha um atraso que poderia ser levantado. Então, é uma dificuldade que aconteceu em virtude do ambiente, em virtude da metodologia, enfim, como eu mencionei. Já o transtorno de aprendizagem, ele é um pouco mais aprofundado. Por quê? Ele é de uma origem intrínseca, então ele é orgânico, ele está dentro, né? Então, ele é uma criança que em alguns momentos pode ter tido um desenvolvimento até certo e razoável, porém ela sempre esteve com uma dificuldade acentuada. Muitas vezes em raciocínio clínico, muitas vezes em alguma das funções executivas, sempre há algum ponto, né, que a criança tem. E aí sim, questões neurológicas, né? Então, é o que a gente chama de precisa ter, sim, uma avaliação, uma intervenção e, possivelmente, então, uma constatação de laudo, né? Porque a criança, ela está com um transtorno de aprendizagem. Danielson, quer contribuir com a pergunta, aprofundar, ou já podemos passar para adiante? Ok, diz que é para a próxima, né? Então, a ideia de dificuldade de aprendizagem, né? A gente pode falar também de transtorno no sentido de que a gente tenha uma desconfiança de ter algo mais complicado, às vezes, também, né? A dificuldade de aprendizagem é um termo amplo, né, Liliane? A gente pode pontuar muitas coisas quando fala de dificuldade de aprendizagem, né? Eu tive um travamento. Geralmente... Eu tive um travamento, de que só contribuir uma coisa aqui. Ok, tranquilo.
geralmente são questões relacionadas à parte externa, algo externo ao indivíduo, né? E não é algo interno, geral. Então, eu queria que você pudesse, talvez, depois falar para nós os modelos, tipos, né, de problemas de aprendizagem. Se a gente pode falar de dificuldade, de problemas no mesmo sentido, eu acho, né? Certo? Então, quando a gente fala de problemas ou dificuldade, a gente está falando das mesmas coisas, tá? Mas antes de tu aprofundar, Eliane, para nós, o que seria esses problemas, queria que você comentasse também uma outra situação, né? A gente poderia, talvez, falarmos de dificuldade subjetiva. Não sei se você vai me entender. Então, há uma situação que eu trago aqui para a gente nosso debate, né? Que é aquela sensação de que a pessoa acha que tem um transtorno, né? E muitas vezes a sua dificuldade, o seu problema de aprendizagem não é de um transtorno, mas é de algo externo a ela, por exemplo, bullying na escola, né? Comentários maldosos que pode haver no círculo social da pessoa, né? Falta de oportunidades profissionais também, né? Ou outras situações, por exemplo, de pessoas que possuem um potencial a mais para transtorno por causa de dificuldades familiares, muitas vezes, né? Dificuldades de famílias onde são desestruturadas, por exemplo, né? Famílias que não compreendem os desejos e anseios da criança, né? Então, são dificuldades externas que levam a pessoa a crer que tem um transtorno às vezes, né? Então, eu diria que seria uma dificuldade subjetiva, né? São problemas externos que não são um problema específico, é algo que está além, está no contexto, né? Então, passo para vocês para esse comentário para nós aí. Muito bem, exatamente. Muitas vezes já chegou até alguns pais e questionamentos também de profissionais para mim sobre isso. Por quê? Porque algumas vezes, algumas crianças chegam com dificuldades próprias, né? Vamos dizer assim. Lili, ele está com muito desatento. Que pai muitas vezes não tem colocado isso, né? Ai, olha, meu filho não está conseguindo focar. A gente coloca ele fazer o tema, ele percebe o som do borboleta que está lá fora, ele consegue escutar o barulho do carro, a sirene. E aí, quando a gente fala, olha, volta aqui, presta atenção, ele parece que está em outro mundo, Lili, não percebendo muitas vezes o que a gente está querendo colocar ali no tema, né? Os professores também, Lili, a gente está com dificuldade de conseguir gerir uma turma de 20 alunos porque estão desatentos, enfim. Então, é como se, imagina, 20 alunos estivessem com TDAH, por exemplo, né? E na realidade o que tem ocasionado são outras questões, e aí também entram os abordamentos que a gente sabe, né? Uso excessivo de telas, a alimentação também, a codizente, gente, muito importante uma boa alimentação. Por quê? Porque a criança não conseguirá aprender sem uma boa alimentação. Para a sua absorção, né? Ali a gente sabe disso, vitaminas, B12, vitamina D, vitamina A é muito importante também para que o cérebro da criança funcione adequadamente. Muitas vezes a gente pode associar, sim, essas questões com esses apontamentos, né? Será que então eu estou com um transtorno? Será que todo mundo agora está com TDAH, né? Não que não tenha, realmente nós temos casos assim, mas eles são muito específicos e eles precisam passar por uma avaliação clínica, né? Multidisciplinar. Por quê? Porque esse diagnóstico, se a gente for ver, muitas vezes a criança está ali apática, né? Entre aspas, no tema. Então, fazendo o tema, ela está um pouco apática, por quê? Aí a gente vai ver como que está o sono da criança. É uma criança que dorme muito tarde, né? E aí vai para a escola ao meio-dia, né? Mal tem uma boa alimentação, bem isso, às vezes
vem de uma família carente, que também não tem recursos, e estímulos também são importantes. A gente sempre fala que cada criança tem o seu tempo, mas também tem que cuidar com essa fala, né? Por quê? Porque cada criança tem o seu tempo, a gente tem os marcos ali para isso, né? Até tal idade tem que ter atingido esse fator, até tal idade tem que ter tido estes avanços. Porém, nós temos que tomar essa precaução também ao falar isso. Por quê? Porque quando uma criança fecha uma janela, então, neurológica, a gente percebe que alguns marcos ficaram em aberto, e isso não é o ideal. Então, a dificuldade pode ser por isso, né? Que alguns marcos não foram atingidos, não tem a ver com questões, às vezes, de transtorno ou distúrbio realmente de aprendizagem, ela vem dessa questão, dessa dificuldade adequada de outras, orientadas, né? Por outras questões de fora. Então, sim, sempre é preciso ter esses apontamentos para que a gente consiga ter um bom respaldo. Então, para isso, é importante, sim, ter essas avaliações. Então, eu ia acrescentar, assim, que... Tá dando eco. Eu ia acrescentar que não a gente não pode avaliar o transtorno de aprendizagem simplesmente do ponto de vista acadêmico, né? Porque, às vezes, duas coisas acontecem. Uma das coisas que é o mais comum é a pessoa estar mal academicamente e, por causa disso, né, está com notas baixas, está com transtorno. Até acho que a Francisca colocou alguma coisa sobre isso, depois eu leio uma pergunta, né, um caso. Às vezes a pessoa está com um problema acadêmico, mas o problema não é intrinsecamente neurocognitivo, ou nem mesmo de neurodesenvolvimento. É situacional devido a um conflito, ou mesmo é até uma questão institucional. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a instituição não está preparada para trabalhar com uma neurodivergência. E quando a gente fala de neurodivergência, não está falando só de TDAH ou de autismo, né? Hoje em dia, a gente fala de neurodivergência e a gente pensa autismo. Primeiro que muitos não estão preparados para isso, mas também não estão preparados nem para outro tipo de neurodivergência, como alta habilidade, superdotação. Às vezes é muito comum, eu atendo pessoas adultas, né, e pessoas que me trazem assim um histórico de fracasso escolar, e muitas vezes são pacientes que, na verdade, são de alta inteligência, alta habilidade, e o histórico de fracasso escolar tem a ver com a forma com que a instituição vai tratar, vai acolher essa criança, né? E vai chamar de problema algo que não necessariamente seja um problema. Então, assim, a primeira coisa, assim, primeiro, tanto os pais quanto educadores, quando encontram uma situação de problema, devem ter o que eu chamo de visão clínica. Não é que eles vão clinicar, né? Mas a palavra clínica que é se debruçar sobre o caso individual. Não se deve tratar, por exemplo, né, tem 20 crianças, né? Uma está dando problema, né? Então tá tudo certo, porque as outras 19 estão funcionando. Não, mas a questão é se debruçar clinicamente, observar o que está acontecendo exatamente com essa criança. Que tipo de problema, que pode ser um transtorno de aprendizagem, que pode ser um transtorno de neurodesenvolvimento, que pode ser uma neurodivergência, que pode ser uma neurose, uma psicose, pode ser tudo isso, mas pode ser também uma situação específica em que a instituição e às vezes a própria família não está sabendo como lidar. Então, assim, não generalizar, né? Não dizer, tudo é TDAH. A Lili está fazendo esse trabalho, eu trabalhei muito tempo como consultor educacional, e a gente chegava né, no lugar para fazer a reunião com os educadores, e a primeira coisa que o pessoal falava não, está cheio de hiperatividade, né, como se todos os alunos fossem hiperativos.
e depois eles iam ver que não, né? Que existem várias coisas diferentes e que é tratado da mesma forma, é generalizado da mesma forma. O ser humano precisa ter um olhar mais individualizado. Queria chamar a atenção sobre isso. Nem sempre o problema de aprendizagem está no aluno. Às vezes pode estar fora do aluno, pode estar na instituição. É isso aí, Danielson. Então, eu acho que tu complementou bem, né? Que às vezes o problema está fora. Eu comentei com a Liliane antes, que eu dei o pontapé na ideia de dificuldade subjetiva, né? Que às vezes a coisa está fora e a gente pensa que está dentro, né? Então, a dificuldade de aprendizagem, às vezes faz com que as pessoas acreditem que uma pessoa ou outra, uma criança ou outra, não tem o mesmo potencial que as demais. É como se a gente dissesse que aquela pessoa não é capaz de, né, ter o mesmo desenvolvimento que fulano ou ciclano, né? Então, para fechar essa questão da subjetividade, né, Lidiane, eu acho que é importante, desde já, a gente compreender que as pessoas com dificuldade de aprendizagem não são menos inteligentes que outras, né? Elas simplesmente aprendem de maneiras diferentes. Então, não é uma questão de capacidade, certo? Então, faço você para o comentário final nesse ponto, depois a gente poder aprofundar mais. Isso mesmo. Tanto que cada um, né, tem as suas habilidades e é isso que eu gosto de explorar no consultório. Por quê? Porque mesmo que a criança chegue com alguma dificuldade, ela possui inúmeras outras habilidades. E é dentro desse ponto que a gente precisa explorar isso. Por quê? Porque muitas vezes a dificuldade ali ela é pontual, né? Então a criança está com uma desatenção, ok? E ela tem interesse em quê? Né? Vamos supor, a criança tem interesse em um determinado jogo, né? Então a gente faz com que a criança consiga analisar, ali a gente analisa, né? E consegue perceber, uau, ela está desatenta em outros sentidos, mas naquele jogo, e é uma das falas dos pais, Lili, mas para esse jogo ele consegue, senta e faz, e executa, e até contas ele consegue explorar ali. E é a partir desse posicionamento que a gente consegue explorar isso. Por quê? Porque a criança ela precisa ter esse despertamento também. Como o Danielson muito bem sinalizou, a criança ela precisa identificar isso, né? Que ninguém, às vezes a gente está tentando nivelar isso muito, né? Ah, todo mundo tem que tirar 8, 9 e seguir o mesmo padrão, mas é apostilado muito, né? Então esse padrão segue para todos e alguns têm algumas habilidades que não estão nesse padrão e é isso que a gente pode explorar. Claro, identificando, né? Ah, está com uma dificuldade pontual, então a partir disso a gente explora para que a criança perceba ela mesma. Uau, eu consigo aprender de determinada forma, e muitas vezes eles olham com os olhinhos brilhando, né? Isso é sinal o quê? Ah, uau, desprendeu essa vontade de aprendizagem, que é o que a gente espera, né? Que as crianças elas tenham esse desejo de aprender a ler, de aprender a escrever, aprender a ter um raciocínio muito bom, lógico, raciocínio matemático, rápido, que é uma das questões que entram no consultório por estar desmotivado, né? A criança está desmotivada na aprendizagem. Na realidade, as suas habilidades muitas vezes estão sendo niveladas. Ok. Aproveitando então, antes de para o próximo ponto, né? Dar boas-vindas aí para a colega Fernanda, que está nos assistindo também, a Fernanda Nanda Souza. Bem-vinda, colega, conosco aí, né? Quiser fazer uma pergunta, quiser interagir, fica à vontade. Assim como os demais que já estão participando conosco, aí a Márcia, Maria Ponte, Suzete, né? E alguns outros nomes que talvez eu não tenha visto, né? Mas sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer pergunta pode lançar ali, né, no chat, e a gente vai tentar dar conta de responder para passar para a Liliane aí. As primeiras interações veio da Francisca, nossa colega, ela está comentando, Liliane, aí, sobre a questão de as crianças que choram com muita facilidade, quando tem que aprender, né?
por causa de uma possível pressão, às vezes, da família, que cobram muito, ou que não tem tempo para se dedicar, né? E acabam, por trabalhar demais, exigindo dos filhos uma pressão na aprendizagem, gerando o que é chamado também de ansiedade de desempenho, né? Certo? Então, eu queria comentar essa questão que a Francisca traz para nós aí. Muito bem. Realmente, na realidade, nós estamos em um período onde as pessoas estão aceleradas, né? Acho que vocês esses dias fizeram até uma live sobre alguns pontos também que foi levantado isso. E um dos pontos realmente que eu tenho percebido isso clinicamente falando, e hoje até foi um dos pontos que os professores levantaram, foi essa questão dos pais, né? São pais que muitas vezes saem de manhã, né, e voltam à noite, e a criança fica um período na escola e em outros períodos com avós, enfim, né? E realmente a pressão ela é aumentada. Por quê? Quando chega no final do dia, os pais estão em casa, né? A criança tem uma demanda grande, que é temas, que é banho, que é janta, e isso ocasiona muito essa correria desenfreada muitas vezes. E aí vocês pensem, então uma criança que os pais chegaram exaustos, e eu compreendo realmente, às vezes o dia é cansativo, né? Porém, é uma criança que gostaria de ter um momento do seu pai sentado, a sua mãe sentada, e aí os pais estão vendo outras questões e a criança lá com o seu tema. Então, eu sempre sugiro aos pais que tenham um olhar de criança também, né? Por quê? Porque a criança, ela está em pleno desenvolvimento, né? E nós somos os adultos, nós temos que realmente nos colocar nessa posição, saber que a pressão para uma criança isso não é benéfico. Uma criança, ela precisa ter um ambiente saudável para se desenvolver plenamente. E um desses pontos é a hora de estudar, principalmente com seus filhos, né? A hora do tema não é para ser um tema com pressão, não é para ser um momento de descargo na criança, né? É para ser um momento prazeroso. Ai, Lili, mas é cansativo, não é sempre que é fácil. E eu entendo. Porém, sempre deixar claro para a criança que esse momento entre vocês com a criança é um momento realmente de troca, né? E a criança, ela vem com a demanda. Se a criança já tem dificuldade, ainda mais precisa ter esse olhar acentuado para ela. Por quê? Porque é no momento do tema que o pai vai perceber realmente a dificuldade da criança. Ah, olha, eu preciso ir além, né? Preciso ter um olhar, procurar um outro profissional, porque eu estou vendo realmente que a dificuldade do meu filho está mais acentuada. Então eu percebo isso como essa pressão ali, que eu acho que foi a Francisca, né, que falou, que os pais têm colocado muitas vezes, eu vejo que também é muito de competitividade, né? Ah, como que. Ah, o meu filho já sabe ler. Ah, mas o meu filho ainda não está sabendo ler. Ah, o meu filho está sabendo fazer cálculos mentais. Ah, mas o meu não consegue. E aí começa até uma competição, né? De pais e de mães. E na realidade não é o que se espera. Nós somos adultos, cada um tem as suas habilidades, né? Então, um dos pontos principais é os pais também procurarem ajuda, que muitas vezes são os pais também que precisam ter esse retorno e essa calma na hora de conduzir os seus filhos, principalmente na hora dos temas, na hora de atividades, estudar para a prova, né? Imagina, o filho sabe que tem um momento de prova e vai lá o pai e fica com uma pressão, ah, essa criança não aprende, essa criança, né? E ficar esse momento isso não ajuda, esses comentários realmente não colaboram. O que a gente precisa é ter realmente paciência, né? Procurar entender o que a criança está com dificuldades, se elas são pontuais, quais são, ter sempre um bom diálogo com a escola, porque a criança passa boa parte também do período na escola e a gente precisa ter essa comunicação bem aberta com a escola, os pais precisam ter, né? Para que isso seja bem conduzido também, para que as crianças tenham total êxito, né, nas suas tarefas escolares.
Muito bem. Se o Danielson não tiver pergunta agora, vamos passar para o próximo tema. Eu ia só pensar uma coisa que a Lili falou, ia pedir que desse uma ampliada. Foi falado assim, né, de questão de problemas, como é que é, os pais também precisam de ajuda, né, então, eu queria falar assim, porque às vezes pode parecer que problema de aprendizagem e transtorno de aprendizagem seja um fenômeno só na infância. E, na verdade, não, né? Ela acompanha diversas fases da vida. Eu queria, né, se possível, dar uma conversada sobre, primeiro, o problema de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem dos pais refletindo nas crianças, e o transtorno de aprendizagem infantil repercutindo na vida adulta, ou seja, transtorno de aprendizagem nos adultos, né? Eu gostaria de tanto o Jucimar quanto a Liliane pudessem ampliar um pouco isso. Então, vamos lá. Realmente, quando se fala em dificuldade de aprendizagem, muitas pessoas pensam, né? Se diz dentro da primeira infância, ali até a segunda infância. E não, realmente isso não é verdadeiro. Por quê? Porque ao longo da vida nós teremos algumas dificuldades, né? E alguns, realmente, quando se fala de transtorno de aprendizagem, que vem algo intrínseco, ou seja, algo orgânico, é parte da genética da pessoa, realmente ela vai ter desempenhos desfavorecidos até na vida adulta. Então, alguns momentos vão ser, sim, de dificuldade. Muitas vezes, a pessoa já aprendeu a ler, conseguiu conduzir bem isso, conseguiu conduzir ali nos primeiros anos, ali a matemática, enfim. As suas limitações, elas cedem, né? Como eu falei antes, questões neurológicas, né? Muitas vezes, quando for transtornos. Então, ele se expande, vai até as funções executivas. Ou seja, vai fazer questões da parte da atenção, parte da concentração, né? A parte da memória. E isso vai para a vida adulta, sim. Então, muitos adultos, como se a gente como se realmente falasse, né? São adultos doentes, muitas vezes, que não foram que não são saudáveis, estão com dificuldade e muitas vezes também não receberam diagnóstico, né? Então, acabam recebendo o diagnóstico. Tenho muitos pacientes que agora, crianças, receberam o diagnóstico e os seus pais receberam junto, né? Porque é uma questão realmente da parte genética. E isso acontece que até teve uma fala uma vez de um pai no consultório, que ele disse assim: eu achei a vida inteira que eu não sabia me direcionar nos lugares, né? Porque a criança foi diagnosticada, então, com transtorno de aprendizagem, dislexia, lá no consultório, né? Eu fiz levantamento, enfim, encaminhamos para neuropediatra e foi fechado o diagnóstico. E aí a gente foi verificar que o pai tinha essa dificuldade, né? Então ele tinha muita dificuldade de localização com mapas, tinha dificuldade de leitura, e tanto que ele falou que ele não deu sequência nos estudos pela dificuldade dele, né? E aí ele foi descobrir isso na vida adulta. E claro, na época ele conseguiu conduzir da forma que deu, né? Ele falou: olha, acabei encerrando os estudos porque eu realmente achei que eu não tinha capacidade para terminar os estudos. Não conseguia ter esse suporte. E aí, quando a criança começou com as mesmas dificuldades dele, que ele foi analisar. Então, realmente, isso se perpetua para a vida adulta. E é tão importante quanto na infância ter um bom tratamento. Quanto mais a gente conseguir ter essa análise, né, e saber das dificuldades, melhor vai ser no tratamento seguinte também, né? Porque quanto mais a gente consegue ter esse processo de intervenção, tanto na infância quanto na vida adulta, melhor. Acredito, não sei se foi isso. Se vocês querem complementar alguma coisa. Eu acredito que a gente está indo muito bem. Parabéns, Liliane, pela tua colocação, né? Aproveitando também deixar boas-vindas para a Eduarda, que entrou também há pouco tempo aí conosco aí, né?
Tem FF Boas também, acabou de entrar, seja bem-vindo, né? Certo? Poderia acrescentar, talvez, só o meu posicionamento mais leigo do assunto, talvez, né? De que cada um tem seu tempo, né, de aprendizagem. Não dá para a gente exigir que todas as crianças aprendam no mesmo nível, na mesma época, da mesma forma, manifestem o aprendizado, todas igual, né? Então, cada criança é um mundo específico, tem o seu estilo específico, tem a sua característica específica, né? Por exemplo, pode se manifestar transtorno de déficit de atenção, né? O TDA, né? Depois você vai falar um pouquinho para nós também, né, Lidiane? Os transtornos agora em seguidinha, né? Mas tem adultos que têm dificuldade de atenção. E ao longo do seu desenvolvimento, não foi observado isso, né? Então, passou com dificuldade, mas passou pelo processo básico de ensino. Mas com dificuldade de atenção até a vida adulta, por exemplo, né? Isso não quer dizer que a pessoa que tem a dificuldade não pode se desenvolver. Ela vai se desenvolver, mas no tempo dela, da forma dela, né? Então, eu acho que nós temos que prestar atenção nesse processo, que são esse diferencial de cada um, né? Certo, Eliane? Acho que pode me complementar se tu quiser, né? E já largando para você, já podemos falar, de repente, um pouquinho de cada transtorno, né? Especificamente, transtorno não, problemas de aprendizagem primeiro, né? Para a gente não confundir que a gente separou lá no começo, né? Então, a gente poderia falar primeiro dos problemas de aprendizagem, já tocou um pouquinho no assunto da dislexia, né? De repente, tu pode falar um pouquinho para nós da dislexia, disgrafia, descalculia, tem a outra que é o dislalia, e desortografia, por aí mais ou menos, né? Então, tu pode dar uma comentada conosco, para quem está nos acompanhando, saber qual é a diferença de um para outro, né? Dos problemas de aprendizagem. Muito bem. Realmente, então, quando a gente fala sobre questões de aprendizagem, elas estão sempre relacionadas com a parte cerebral, como nós aprendemos, né? Nós temos, então, o lobo temporal, o lobo occipital, todas essas partes, elas compõem a questão da aprendizagem também, né? Então, a gente aprende de acordo com cada partezinha do nosso cérebro. E algumas partes, elas realmente vão desempenhar uma disfunção, uma questão diferenciada em algumas pessoas. E aí entrariam, então, algumas questões que seriam, então, a dislexia, vamos começar, né? Que agora está sendo mais difundida, o pessoal tem conhecido mais. É uma desordem, realmente, da parte da leitura. Então, por exemplo, um disléxico, que a gente chama, né? É uma pessoa que tem a dificuldade na leitura. Ela propriamente, né, é uma pessoa que vai ter dificuldade na diferenciação, muitas vezes, do P, do D, do B, do T, do D. Então, são letras que, para algumas pessoas, que são os disléxicos, eles vão ter parecidos. Então, muitas vezes, eles vão ter uma dificuldade na leitura. Por quê? Porque eles vão ter essa dificuldade acentuada na leitura. Imagina você trocar vaca por faca, né? E é o que acontece com os disléxicos. Na parte dos fonemas, também. Por quê? Quando a gente fala, né, do grafema, a letrinha ali, agora do fonema, que é o som da letra, ele tem essa dificuldade. E na escrita também. Então, uma pessoa que quer escrever pato, né, pode escrever bato. Por quê? Porque ela vai ter a dificuldade. Imagina uma pessoa que está tentando, então, uma criança, né, que está no processo de alfabetização, que precisa ter todo esse desprendimento, questão do léxico verbal, questão do vocabulário, tudo isso é necessário, né, rimas, para a criança conseguir ter um bom processo de alfabetização. E aí vem esse processo e percebe que, nossa, eu não consigo identificar o V e o F, né? E aí
a criança começa a fazer as trocas. Ah, mas há pouco ela conseguia escrever vaca, agora escreveu faca, né? Conseguiu ler vaca, e agora leu faca? Então, realmente, é um sinal que a gente começa a perceber. Claro que esse é um dos pontos, né? Mas, principalmente, a dislexia seria isso. A desortografia, aí ela precisa ser realmente diagnosticada quando a criança já está em processo de alfabetização, mas não concluído propriamente, mas conduzido não no processo de pré-alfabetização. Por quê? Porque é uma questão ortográfica. Então, a criança, ela tem, alguns anos atrás, eu lembro que se tinha muito a fala da letra feia, né? Ah, essa pessoa tem a letra feia. E isso pode ser um condizente para que tenha desortografia. Por quê? Porque a sua grafia, realmente, ela é disfuncional. Ela não consegue ter um padrão de tamanho, assim como também de escrita. Vai ter muitos erros ortográficos, porque ela já tem essa dificuldade acentuada. A dislalia, aí sim, ela entraria no processo da fala. Né? Oi? Só para complementar, para te ajudar, né? A diferenciação de desortografia para disgrafia, né? A disgrafia é mais a escrita em si, né? Escrever, dificuldade para escrever. E a desortografia me parece que tem a ver com também a vontade de, né? É mais do que ter dificuldade de escrever, é não ter vontade de fazer. É isso? Isso mesmo. Muitas vezes também tem essa condução, até na parte escrita. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a criança vai dizer assim, ah, estou cansada, ai, dói a minha mão. Tem vários apontamentos nessa dificuldade, sim, realmente. É dentro desse ponto. E eu já conduzi pacientes que estavam com essa dificuldade, porém, é sempre bom a gente falar que a gente está colocando sinais, né? Ninguém está aqui já diagnosticando. Ah, eu tenho, então, dislexia, porque eu tenho trocado isso. Ah, eu acho que eu tenho desortografia. Realmente é preciso ser avaliado, né, clinicamente. Porém, o que acontece, e aí eu vou abrir um parênteses, que aconteceu já lá no consultório, é algumas crianças começar com isso. Ai, tia Lili, tá doendo a minha mão. Ai, não quero. Ah, e a mãe fala, olha, Lili, tá difícil para fazer tema, não quer escrever. E aí entra o ponto. Ah, então é desortografia, Lili? Ah, tá com isso? Ah, tá... E aí o ponto é, gente, então é importante que a gente sinalize isso. Muitas vezes, a criança não estava preparada para essa alfabetização. Por quê? Porque a mão da criança, eu vejo muitos pais, eu quero que meu filho escreva, quero que meus filhos escrevam. E a mãozinha tá lá com 4 anos, os ossinhos, o tônus muscular é diferente do que uma mão de uma criança com 6 anos, tá? Então, é normal a criança de 4 anos ali realmente dizer, mãe, não quero, tô cansada, né? Porque ela não tá realmente os seus ossinhos. Se você pegar uma mão de uma criança de 4 anos, ainda é uma mão mais maciazinha, molinho, seus ossos ainda não estão prontos propriamente para a questão da escrita. Já aos 6, 7 anos, a criança está dentro do período esperado para a escrita. Ou seja, se ela teve um bom andamento na pré-alfabetização, esse é um dos pontos que a gente também precisa sempre colocar, que não é só ir lá, pegar o lápis e escrever, né? Nós temos outros antecedentes que acontecem antes da alfabetização. Então, o fortalecimento da grafia, né? O fortalecimento da escrita, a psicomotricidade ali na mão, grafomotricidade, isso tudo é antes, gente. Então, é muito importante que a gente também coloque esses pontos, porque aí os pais podem, então meu filho tem, né? E a gente precisa sinalizar isso, que muitas vezes a criança ela não está preparada. Então, brincar de massinha, brincar na areia, brincar
brincar com as mãos antes de segurar um lápis também é importante ser sinalizado. Mas posso passar para a dislalia? Ótimo. Então, a dislalia é a questão da fala, né? É propriamente eu vejo muito que o fonoaudiólogo ele é essencial para a parte da alfabetização, enfim, para outras questões muito, né? O fonoaudiólogo ele é importantíssimo, mas para a parte pré-alfabetização e alfabetização principalmente. Por quê? Porque a fala, né, a questão dos fonemas, como eu falei, é muito importante. Então, a dislalia, ela vai ser muito discrepante ali na fase da alfabetização. Por quê? Porque a criança ainda fala muito errado, principalmente o L e o R, né? Então, esses pontos, realmente, eles são essenciais para a parte da alfabetização. Claro que posteriores também, né? Mas principalmente ali, que a criança ainda fala alala, né? Lalanja. É uma criança que tem a dificuldade e muitas vezes é a protusão, então tem que cuidar, porque é o fonoaudiólogo que vai poder diagnosticar bem certinho, analisar, olha, a linguinha está com alguma questão, olha, estamos com dificuldade em outras questões. Então, realmente, essa parte da fala é muito importante com o fonoaudiólogo também. Eu só queria acrescentar, assim, chamar a atenção também de falso diagnóstico. Quando acontece, por exemplo, tanto de dislexia quanto de dislalia e desortografia. Por exemplo, tem às vezes, isso é comum na escola, né? Quando chega, sempre tem que dar uma olhada na situação social e cultural do aluno. Porque, por exemplo, num lugar onde região, como é que se chama? De colonização alemã, colonização italiana, colonização russa ou polonesa, né? Eu moro numa cidade de colonização polonesa, eu sei que a Liliane mora numa cidade de colonização alemã, e eu trabalhei também em cidades de colonização italiana. Por exemplo, daí a criança escreva carro, e a criança escreve caro com apenas um R, né? E daí, ou bota o desenho e a pessoa escreve caro, né? Com um R. É uma disgrafia? É uma dislalia? Ou ele está representando exatamente o fonema de acordo com o grafema de acordo com o fonema? Ele fala caro e daí ele grafa aquilo que ele ouve. E às vezes até, dependendo do lugar, até o próprio professor de língua portuguesa vai estar falando com esse tipo de coisa. Então, assim, às vezes pode acontecer assim, que não seja um problema de neurodesenvolvimento, não que não possa ser corrigido, não que não possa ser tratado, mas que não seja visto como necessariamente um problema de neurodesenvolvimento ou um problema neurofisiológico ou neurofuncional. Pode ser uma questão cultural mesmo, que pode gerar um falso diagnóstico de um transtorno, quando na verdade é só um problema, né? Não sei se eu consegui explicar. Acho que só para complementar, a gente pode pensar que diagnosticar a criança é sempre em último caso. A gente não sai diagnosticando. Tem tal problema e tal transtorno. Que nem a Liliane está salientando ali, é um processo de avaliação. Tem que ser feito todo um acompanhamento, uma avaliação do porquê que esse problema está aparecendo, se é do contexto familiar, se é do contexto social, se é da escola, para depois, em último caso, a gente chegar, bom, tem um problema mais sério aqui que está aparecendo. Não é isso, Liliane? Exatamente, com certeza, gente. Sempre precisa ter, né, esse apontamento realmente. E um dos pontos que eu sempre gosto de frisar é
está com alguma dúvida sobre o andamento do teu filho, sobre o desenvolvimento do teu filho, sempre procurar essa avaliação, né? Porque muitas vezes a criança chega no primeiro ano, não reprova, né? Nós temos essa ordenança, então, né, que só se reprova ao terceiro ano, ou seja, a criança lá no terceiro ano que vai ter, não está lendo, então nós vamos reprovar esse aluno. Claro, eu entendo, né? São questões legais, porém, a criança no terceiro ano, ela já não vai ter, vai ter passado por muito, vai ter avançado muitas casas, que a gente chama, né? Muitas janelas neurológicas que poderiam Isso, ter sido janelas. servidas lá no primeiro ano. E eu acredito que esse é um dos pontos, assim, é sempre bom a gente analisar, né? Que às vezes é muito importante, professores de reforço são ótimos, né? Cada um dentro do seu trabalho e eu acho excelente. Porém, muitas vezes alguns pais que possam perceber, olha, meu filho está com uma dificuldade, e aí vai para um reforço. O que é o reforço escolar? Ela vai trabalhar o conteúdo de escola, né? E algumas questões, como a gente falou aqui, são neurológicas, né? Então, eles precisam ter essa diferenciação, que o professor de reforço, ele vai propriamente trabalhar a questão, e muitas vezes vai ser necessário mesmo, uma criança mesmo que ela passe em clínicas com psicólogos, neuros, enfim, ela vai precisar ter um professor, uma outra equipe, né? Professor de reforço escolar. Porém, as suas funções executivas precisam ser avaliadas também, porque normalmente uma criança que se estenda com uma dificuldade acentuada de um bom tempo, né? Não vai ser um reforço escolar que vai trabalhar essa alçada, porque no outro ano a dificuldade vai ser aumentada também, né? Muito bem colocado, muito bem. Parabéns mais uma vez, Eliane, né? Dando boas-vindas também para a Rosa e para a Laura, que estão conosco nos acompanhando, né? E acho que agora podemos passar para outro leque, que é os transtornos de aprendizagem, né? A gente está falando de problemas, agora vamos falar de transtorno, né? Então, o transtorno de aprendizagem, gente, é um termo mais específico, né? Que se refere a um problema de aprendizagem que não é causado por fatores externos, né? Mas por uma doença ou disfunção neurológica. Por exemplo, epilepsia e autismo, né? Os transtornos de aprendizagem são geralmente crônicos, né? Para a longa vida, né? Aprender a se acostumar e se adaptar ao transtorno, né? Ele não é incapacitante, mas a gente pode aprender a lidar com eles, né? Mas eles afetam, né, todo o desempenho escolar e até social das pessoas, né, com o tempo. E eu quero lembrar três aqui, se a Liliane puder comentar um pouquinho, né? O mais comum, digamos assim, né? Que é o transtorno de déficit de atenção, TDA, né? Que é especificamente na atenção, geralmente gera muita apatia, tédio na criança. Até teve uma pergunta que a Francisca colocou lá atrás sobre crianças com tédio, né? E como lidar com crianças com tédio. Então, às vezes é o TDA, que a Liliane vai falar um pouquinho para nós aqui, que gera essa sensação de apatia ou desleixo ou falta de vontade, né? Então, tem o TDA e aí o complemento do TDA, né, que pode ser TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, TDAH. Depois, poder dar uma palavrinha para nós também sobre a dispraxia, que é um pouquinho mais específico, acho que você pode talvez comentar um pouquinho para nós, né? Dispraxia, e por último, talvez a gente dá uma palavrinha sobre a afasia, afasia ou disfasia, né? Dá para se entender. Eu passo para vocês, depois a gente complementa. Muito bem. O TDAH, então, o TDA, né? O TDAH, ele tá em alta, né, gente, entre aspas. Muitas pessoas se autoavaliando, né, ou colocando alguns pontos. É muito bom que a gente consiga ter esse link de informações hoje, né?
que a gente consegue ali clicar e vem inúmeras informações para a gente. Isso é ótimo. Porém, sempre é bom ter cautela. E aí é o ponto, né? Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a questão de uso excessivos de tela, de outras questões, também podem muito dificultar, desculpe, nessa questão do diagnóstico, tá? Então, um dos pontos que eu sempre gosto e realmente friso para todos é o transtorno de TDAH, ele é genético, né? Ele está dentro de você. Então, é algo neurológico. E aí, é um dos pontos que a gente precisa analisar. É uma criança, vamos supor, lá da infância, né? Então, é uma criança que normalmente ela está com uma desatenção acentuada, olhando sem olhar para as outras vias, né? Vamos focar só nesse transtorno. Então, ele está desatento na aula, né? Quando se tem muito barulho, ele desfoca facilmente a sua atenção. É uma criança que normalmente precisa estar próximo da professora, porque a professora precisa estar chamando a sua atenção. Nesse sentido, muitas vezes, como a Francisca colocou, às vezes é tédio, parece estar desmotivado, não consegue acompanhar o andamento da aula sem dispersar a sua atenção. Qualquer ruído, muitas vezes, no ambiente, alguém mexeu o estojo, ele vai e presta mais atenção ali. Tem também a questão do desajuste, né, em grupo. Muitas vezes, algumas crianças têm facilidade em estar em grupo e o TDAH pode estar tendo dificuldade, então, em resolução até social, porque muitas vezes é aquela criança que está mais desatenta no andamento da atividade. Então, alguns colegas, muitas vezes, nesse momento, entra o que o Danielson falou antes também sobre bullying, né? Que a criança pode estar também nesse sentido sofrendo, porque ela está sofrendo por não conseguir mostrar, olha, não estou conseguindo prestar atenção. Tem como você olhar para mim? Né? Preciso de suporte. Muitas vezes ela não vai vocalizar isso, né? Ou verbalizar isso, realmente colocar isso. E é importante que os pais percebam no desempenho acadêmico, escolar, o porquê que isso está acontecendo. E a questão da hiperatividade, principalmente, é aquela criança que realmente, como a gente fala hoje, ela não para, né? É uma criança que ela tem dificuldade de ficar sentada na cadeira, né? Ela tem dificuldade de não se movimentar. O seu cérebro, ele está realmente em atividade o tempo todo. É uma criança, então, que ela tem, além da dificuldade da atenção, ela tem a hiperatividade. Então, ela precisa estar em atividades que estejam realmente sendo construídas e adaptadas para ela. Porque dentro dela, dentro realmente, né, internamente, algo não está sendo bem desenvolvido e com isso a gente tem essas posições muito, e eu vejo que os professores nesse sentido, eles podem tentar realmente, e seria necessário ter essa adaptação escolar, porque é uma criança que ela vai ter dificuldade ao longo dos anos se não tiver um suporte. E os pais entram também nessa questão. Sempre estar atento, né? Para que essas dificuldades elas não se perpetuem e não aumentem também com o passar dos anos. Porque quando a gente fala de intervenção, a gente está falando não de solução, a gente não está curando, né? Não existe essa questão da cura, né? A criança ela tem e continuará. Mas o que a gente faz é uma redução. A gente precisa trabalhar essa questão da atenção, trabalhar essa questão da hiperatividade com recursos. E isso é muito importante, com estímulos. E aí a gente usa um dos pontos, eu vi ali que a Francisca tinha colocado, que muitas vezes alguns ficam com notas baixas, né? Tinham boas notas e aí acaba muitas vezes tendo isso acontece, gente, e tem acontecido com maior números, realmente tem acontecido. Eu tenho percebido isso lá no consultório também. Crianças que iam bem, por mais que tinham um diagnóstico de TDAH, mas as
as atividades, enfim, não sendo adaptadas, as crianças tenderão a ter mais dificuldades. Então, quanto mais estímulo tiver, no sentido estímulo benéfico, né? Na questão de a criança conseguir por si só perceber, eu consigo também desenvolver uma atividade do início, começo, meio e fim. É muito importante isso. Ter uma boa organização, a família ter uma boa condução para isso. Por quê? Porque a rotina, ela é imprescindível para a criança que tem TDAH. Ela é necessária. A criança com TDAH, ela precisa disso. Por quê? Porque ela vai precisar visualizar o que eu vou fazer depois, saber ter essa boa condução, porque com isso a criança precisa sim perceber que ela consegue também conseguir começar e terminar uma atividade. Muito bem. Muito legal, né? Interessante, né? Principalmente essa questão da rotina, né? Acho que é importante, né? Para a criança autista também é importante rotina, geralmente, né? O autismo, né? Criar aquela metodologia, aquele processo diário de saber o que faz, para onde vai, né? Com quem interage, com a pessoa certa, geralmente, né? Porque estímulos podem ser prejudiciais quando são excessivos para algumas pessoas, né? Mas temos também aí, né, Liliane, a dispraxia e a afasia. Caiu a imagem dela, não sei se ela caiu ou só a imagem. Tá? Talvez ela volte daqui a pouquinho, senão a gente dá uma comentada aí. Estou pensando que está falhando, que está girando, é capaz de estar falhando a minha conexão. Então, deve ser só a internet mesmo. Então, vamos torcer que ela volte, então, para dar essa parte final para nós, né? Mas a dispraxia, ela é um transtorno que afeta o desenvolvimento infantil na coordenação motora, né? Então, na parte física. Voltou, né? Legal, né? Estava adiantando a explicação que eu queria que você desse para nós aqui, tá? Sobre a dispraxia. Então, que esse transtorno que afeta o desenvolvimento da coordenação motora. Tá? E depois a afasia, tu fala para nós, então. Vou passar para ti de novo aqui. Você que é a convidada, né? Tá bom? Vai lá. Isso, exatamente. A dispraxia, então, ela é questão motora, né? É um dos pontos que a gente pode... só um pouquinho, que aqui deu uma travadinha agora. Isso. A dispraxia, então, ela é questão motora, né? A criança que tem uma dificuldade na questão da movimento motor, questão desde a escrita, né? Também ali ela pode ter um movimento e tenha dificuldade. Eu sempre gosto de frisar que todo atendimento clínico, ele é quase um multidisciplinar, né? Então, tem muitos profissionais que podem favorecer nesse desempenho, né, da criança. Principalmente psicomotricista também nessa fase, ele é excelente para a criança, porque trabalha realmente na coordenação motora da criança. Então, quanto mais a gente conseguir ter leque de profissionais, né, que percebam e as crianças percebam, os pais, né, percebam, meu filho está com essa dificuldade motora, está com algo pontual, então sim, é necessário ter essa intervenção, principalmente porque há pontos que a gente precisa ter, por exemplo, um bom tônus muscular, né? Vamos supor a questão da escrita, da mãozinha. Ela vai precisar passar por uma fase. Passando dessa fase, fica mais difícil da gente suprir as outras que ficaram atrasadas, né? Então, o ideal é que se tenha uma boa intervenção, um bom diagnóstico e bons profissionais também, para que desenvolvam essas dificuldades, né? Que as crianças estejam... Isso, por exemplo, se abaixar para amarrar os cadarços, né, Liliane? Recortar, quando é brincar na escola, recortar com tesourinha, desenhar,
né? Pode ser um outro sintoma também que não consegue desenhar, né? Por outras situações, né? Se organizar para uma atividade física, né? São desafios comuns que uma criança vai naturalmente, né? Ultrapassando esses desafios, né? Mas quando a gente vê que a criança não consegue vencer esses desafios comuns, né? É bom investigar, então, a possibilidade de um transtorno como a dispraxia, né? Certo? E a colega caiu novamente a internet dela, né? Tá cansando o celular aí, né? E o último transtorno que seria que eu vou mostrar para ela, que é a afasia, né? Vamos lá, a afasia, que é um distúrbio de linguagem. Vamos lá, Liliane. Isso mesmo, é da comunicação, né? Uma criança que tem dificuldade no comunicar, no falar, né? Nessa questão de... só vou voltar um pouquinho para... Ali travou um pouquinho, eu só queria pontuar de novo para a questão motora, por quê? Já aconteceu de alguns pais chegarem no consultório com a criança e dizerem, olha, meu filho não consegue recortar, tia Lili. Tem alguma questão? E aí achar, né? Que há algum transtorno, alguma coisa associada. E até algum tempo atrás eu postei um vídeo, que foi um paciente que chegou então, e a mãe dizia, olha, ele não recorta. E aí eu falei para ela, eu também não conseguia, porque eu sou ambidestra, né? E para escrever, eu escrevo mais com a esquerda, então uso mais. Para recortar, eu recorto tanto com direita e com esquerda, mas na minha época, né, na infância, muitos anos atrás, eu tinha dificuldade no recorte. Por quê? Aí entram os pontos que a gente precisa abordar, né? Que nem tudo é orgânico dentro. Às vezes é ambiental. Porque na época não existia as tesouras adaptadas para canhotos, né? E a própria, aquela preta, né, da Tramontina, aquela tesoura, ela é para destros, né? Ela não é para canhoto recortar. Então o canhoto vai amassar o papel com ela. E aí quando a criança chegou, eu fui analisando, né, uns pontos, enfim, e fui vendo. E na realidade o que tinha acontecido é que a criança também era ambidestra. E aí entra um ponto que a gente tem que ver que realmente somente 3% da população é ambidestra. Então não era alguma questão neurológica, né, ou interna da criança. Ela ela era ambidestra, né? Então não tinha nada de disfunção. Então a mãe aí foi entender, né? Ele não conseguia recortar, ele ainda estava nas habilidades de recorte, mas ele escrevia tanto com a esquerda quanto com a direita. E realmente, dentro daquele período, já era esperado que a criança conseguisse dominar uma mão para a escrita, né? E ele estava usando as duas. Então, quando a gente foi aprofundar, realmente fazer as análises, a criança conseguia recortar também. Ficou mais claro com a mão esquerda. E esse é um dos pontos que é sempre importante os pais analisarem, tá? Por quê? Porque às vezes o teu filho é canhoto. Então a tesoura não está adaptada para ele. Hoje, claro, nós temos tesouras adaptadas para canhotos, mas até alguns anos atrás não se tinha. Só tinha para destros. Então é claro que a criança vai amassar o papel ao recortar, porque a lâmina ali da tesoura é diferente. Então só dando essa pontuação ali, que às vezes pode estar acontecendo isso com a criança. É sempre importante analisar se a criança é realmente canhota, como a população, a maioria realmente, 90 e poucos % da população, ela é canhota, destra, desculpe, e o restante fica então entre canhotos, e uma pequena parte, realmente somente 3% é ambidestra. É importante às vezes que os pais analisem isso, né? Mas agora, então, voltando para o transtorno da... Tá meio afásico ali Agora foi, né? Tá meio afásico a tua internet aí. Para a questão do transtorno da afasia, ela é realmente comunicação, né? Então, é uma criança que está com dificuldade na comunicação. É sempre importante a gente lembrar e ver, né, que as crianças, algumas realmente são mais tímidas, e isso é um dos pontos que a gente pode, sim, estar analisando. Nem todas
as crianças vão ter uma boa desenvoltura no falar, nossa, uma criança que é super comunicativa. Mas isso não tem a ver com essa questão da timidez, então. Quando a gente fala da afasia, a gente está falando de uma criança que está com dificuldade de se comunicar. Ela não consegue começar algo, falar, né? Tendo um começo, meio e fim. Ela tem uma dificuldade nessa comunicação. Então, sim, é preciso ter esse olhar também clínico para que seja analisado. Algumas crianças, quando eu sempre pergunto, né, para os pais, primeiro, quando chegam lá no consultório, como que é o teu filho para contar uma história? O que aconteceu hoje na escola? Isso é um dos pontos principais, né, que a gente vai vendo as crianças ali com 2, 3 aninhos, quando elas começam nesse processo de recontar uma história, é importante o que ela está abstraindo, o que ela entendeu da história. Um dos pontos também que é importante a gente sempre colocar é o desenvolvimento e a intervenção dos pais é imprescindível. A leitura em voz alta, a LVA, então, ela é muito, muito importante para esse transtorno. Por quê? Porque para todo, né? De forma geral, a leitura em voz alta dos pais é para todos. Toda criança precisa ter os seus pais lendo, né? Ter uma boa vocalização ali no ler, né? Na contação, mas principalmente para essas crianças, porque são crianças que precisam ter essa absorção, essa abstração, né? Em relação vamos contar a historinha dos 3 porquinhos, né? E a criança vai ter essa dificuldade nessa vocalização, nessa comunicação. Então, sim, é importante que a gente consiga ter esse rastreio e análise também. Então, eu sempre digo que leitura em voz alta, essa comunicação dos pais com a criança, ela é imprescindível, principalmente nesses primeiros anos e principalmente nessas crianças que tenham algum transtorno, principalmente, né? Muito bem. Então, com muita honra, né? Estamos encerrando a penúltima parte da live. Vamos para a última parte agora, né, Danielson? E essa última parte, então, a gente vai tocar um pouquinho no que a psicologia, né, pode ajudar. Né? Vamos comentar um pouquinho, cada um de nós aí, né? De que forma que a psicologia, tanto na função que a Liliane exerce, né? Neuropsicopedagoga, também tem psicologia envolvida, quanto nós da psicologia, eu, Danielson e os demais profissionais, né? Acho que o primeiro de todos caminhos que a gente já pensa na psicologia é o diagnóstico e avaliação, né? Só que esse não é o principal, né? A gente tem que já descartar de cara que esse não é eu vou no psicólogo para diagnosticar minha criança, meu filho, né? Não é esse o nosso objetivo, né? Primeiramente, a intervenção psicológica é sempre para compreender os fatores envolvidos naquela dificuldade, para poder gerar uma intervenção que gere satisfação, saúde, né? Mas que traga bem-estar para a criança, né? Ou para a pessoa envolvida, né? Então, a psicologia, ela envolve diferentes abordagens para lidar com as dificuldades de aprendizagem, que vai incluir desde a terapia, o acompanhamento da criança pelo profissional, né? Como também o aconselhamento de estratégias com intervenções comportamentais, né? Estratégias que vão ser aplicadas e orientadas, né, para os pais, para a família, mas também para os educadores que estão lidando com aquela criança na escola, né? E nós, da psicologia, temos que compreender quais são os fatores que a gente pode chamar de fatores psicogênicos que influenciam aquela dificuldade, aquele problema de aprendizagem, né? Por exemplo, fatores emocionais, que é o mais comum às vezes, né? Como traumas, medos, o próprio luto, a perda, né? Podem influenciar um processo de aprendizagem, né? E a gente da psicologia, nós profissionais, buscamos dar esse suporte, né, para que a pessoa, desde a criança, né, aprenda a lidar com suas emoções, com suas dificuldades, né?
Então, desde pequenininho, às vezes, a gente tem que dar essa orientação, que às vezes vai pela parceria com o pai e a mãe também, em um consultório, né? Em um acompanhamento. É pelo aconselhamento aos pais e educadores que é o melhor caminho quando a gente lida com crianças, né? Suporte de orientação para adequar, muitas vezes, os ambientes de aprendizagem conforme a capacidade daquela criança, certo? Então, minha primeira fala aí, agora passo para vocês, né, a Liliane e o Danielson, para complementarem a importância, então, da psicologia. Eu quero puxar assim, também da parte assim, até mesmo da questão do diagnóstico, da importância do diagnóstico não ser baseado em sintoma externo. Por exemplo, se acostuma chamar, isso é uma coisa que volta e meia eu orientava as pessoas, né? Por exemplo, hiperatividade. Será que é hiperatividade? Porque a agitação psicomotora pode ser sim hiperatividade, pode ser transtorno de ansiedade generalizada, pode ser epilepsia focal, pode ser hipomania, sabe? A mesma agitação, o mesmo comportamento, da mesma maneira que só porque uma pessoa tossiu não quer dizer que ela esteja com tuberculose, ela pode estar com resfriado, com uma alergia, pode estar com gripe, né? Mas a tosse é o mesmo, da mesma maneira. Então é importante sim, não adianta a gente, até quem está assistindo esse vídeo, talvez tenha se identificado, até ali ele falou uma coisa sobre isso, né? Se identifica, meu filho tem isso, então ele é tal coisa. Não, precisa mesmo passar por uma avaliação e dentro toda essa avaliação, que a Lili vai falar um pouco também, né, da avaliação das funções executivas e tal, mas também dentro da avaliação, a avaliação estritamente psicológica no que diz respeito à psicodinâmica, ou seja, qual é a função que esse sintoma tem na economia mental da criança ou adulto, né? Porque a gente, quando fala de problema de aprendizagem, não estamos falando só de criança, né? Então, o que tem por trás dessa história? Porque isso vai orientar que tipo de intervenção vai ser feito, né? Porque, por mais que, vamos pegar exemplo da agitação psicomotora, a agitação psicomotora é a mesma, mas um jeito diferente de tu trabalhar, por exemplo, com um autista que está com agitação psicomotora, totalmente diferente numa pessoa com transtorno de ansiedade, totalmente diferente uma pessoa que tiver, sei lá, com TOD, né, com um transtorno opositor, desafiador, são coisas diferentes. O sintoma é o mesmo, mas a função desse sintoma tem que ser identificada para poder saber como orientar. E eu reforço o que o Jusemar falou, né? E também que a Lili falou também da questão do trabalho multidisciplinar, mas assim, de orientar os pais, orientar os educadores, né? Fazer um trabalho de orientação, orientar às vezes até a própria instituição, a política pedagógica da instituição pode ser alterada para poder acolher esse tipo de demanda. Então, sim, essa importância de ver além da aparência, ver o que está por trás do sintoma, por trás daquilo que está atrapalhando a aprendizagem mesmo, né? Eu lembro um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico para os meus alunos, né? Que é uma psicanalista francesa que dizia que os atrasados, os retardés ne sais pas, né? Não existem pessoas atrasadas, o que existem pessoas que, por causa de problemas anicordier, por causa de problemas internos, acabam desenvolvendo transtornos, problemas, e não vai adiantar simplesmente cortar o problema, vai precisar, sim, tratar a causa, né? Então, orientar para isso. Isso mesmo. Até uma vez, o Danielson, quando eu fiz a especialização em psicopedagogia, o Danielson foi meu professor. E ele usou muito a gente usou esse livro, ainda tenho ele, porque realmente ele é essencial, assim, para todo profissional que quer
trabalhar com questões de transtornos e dificuldades, né? E é um dos pontos que a gente precisa ter esse olhar, né? Olhar, eu sempre falo que é uma missão, né? Nós temos uma missão linda, assim, para mim, eu uso como missão de vida, a ajudar essas crianças, porque nós estamos em um período onde eu sempre falo, meu esposo ainda usa muito isso, que a gente está tratando pessoas que normalmente a sociedade diz, ó, eles têm dificuldade, né? Nós precisamos ajudá-lo de alguma forma. Então, é bem isso, a gente está com essas crianças, né, que têm essas dificuldades e que são pontuais e que deveriam ter esse olhar, mas não discriminando realmente, né, não isolando eles, mas colocando eles em um período e realmente em um momento em que, olha, o seu filho tem dificuldade, nós vamos ajudá-lo, né? O seu aluno tem dificuldade, nós vamos ajudá-lo, porque esse é o propósito, né? Que a gente consiga suprir, né, as demandas também neurológicas, né? A partir da intervenção, realmente, porque não são poucas, né? Não são poucas crianças hoje, nós temos vendo hoje ainda, quando eu falei isso numa escola, numa e-mail hoje à tarde, eles colocaram várias situações que há 5 anos atrás nós não víamos, né? E isso é realmente gritante, né? Nós precisamos ter esse olhar, sim, para essas crianças e para os adultos também, porque são pais, né? São pais que precisam ter esse norte, são pais que precisam ter esse direcionamento para que dê essa orientação para o seu filho, né? E eles também precisam de ajuda, porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes os pais têm a dificuldade e eles não estão conseguindo ter esse suporte. Então, eu vejo que a psicologia também ela é essencial na terapia para que realmente os pais precisam desse suporte, né? Porque eles também precisam orientar os filhos e isso é um conjunto, né, gente? É um conjunto clínica, é um conjunto escola, é um conjunto da família também. Então, nós precisamos estar ligados. Muito bem. Então, estamos chegando quase ao final da nossa live, né? Mas lembrando, então, que a gente está, esse último quadro agora aqui, falando da importância da psicologia, com a fala da Liliane corroborando aí também, né? Então, a psicologia vai ajudar nessa prevenção, né? Nessa prevenção e não tanto no diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa necessária às vezes, né? Mas o diagnóstico não é o nosso objetivo principal, como eu dizia antes, tá? Lembrando que, eu gosto de dizer para meus pacientes adultos também, né? Diagnóstico não nos define, né? Nós não somos um diagnóstico, nós somos uma pessoa, desde a mais tenra idade até a vida adulta, né? Então, não é buscando diagnóstico que vai ajudar uma pessoa. A gente tem que entender os fatores que fazem com que ela haja ou tenha tal dificuldade, né? A psicologia vai ajudar nesse processo, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo, emocional e também social, as relações sociais, né? Então, é dessa forma que a gente ajuda para evitar que coisas mais ruins aconteçam dentro do processo de desenvolvimento, né? Certo, gente? Então, indo para o final da nossa live, com muita honra, com muita alegria, porque a gente poderia ficar a noite toda, né, conversando, tem muito assunto, com certeza, né? Mas quero passar para as considerações finais já, cada um deixe sua mensagem. Temos que convidar a Liliane de novo, viu, Gissamar? Oi? Temos que convidar a Liliane de novo, para continuar essa conversa. Vamos encerrar com o convite aí, né? Aproveitar e lembrar os últimos que eu vi que entraram por ali, o pastor João, andou passando por aí, a Mada Pedroso, acho que foi isso, também passou por aqui conosco, né? E a Maria Fátima, acho que é isso. Beta Kense também está conosco aí. Grande abraço para vocês que passaram por aqui, ou que ainda estão chegando, ou que vão assistir a nossa live posteriormente. Nós somos da equipe Mente Viva, promovemos uma live mensal sempre com assuntos de grande importância para a sociedade como este, dos transtornos de aprendizagem, né? Hoje, com alegria, nossa convidada Liliane, né?
certo? E nós, da equipe Mente Viva, nos colocamos à disposição. Se você quiser conhecer a nossa equipe, entre nas nossas redes sociais, Equipe Mente Viva, né? E a gente vai estar a seu dispor com uma gama de profissionais aí da psicologia, psiquiatria, temos médicos também da medicina, né? Que atendem também nossos pacientes. E tem outros profissionais que estão chegando para se agregar conosco aí, certo? Então, é uma equipe multidisciplinar que está cada vez aumentando mais aí e que coloca nosso serviço à sua disposição aí da sociedade. Você pode indicar a equipe Mente Viva. Então, passo aos colegas Danielson e a Liliane para as considerações finais. Deixar nossa convidada por último, né? Depois fechar. Pessoal, falar sobre problema de aprendizagem, transtornos, é algo que faz parte da realidade. A sociedade ela acaba muitas vezes punindo pessoas por não alcançar uma determinada performance exigida pela cultura, e isso gera outros transtornos futuros também, mas é preciso pensar no que causa isso. Então, tanto para quem sofre, né, e para quem cobra uma alta performance, lembrar que nós somos humanos, nós temos limites, e que esses limites podem sim ser superados, mas não sem trabalho, não sem ajuda. Então, a primeira coisa é não se sentir oprimido por um limite que se está vivendo, mas saber que é possível buscar ajuda profissional para superar o que está te limitando e entender o que esse limite significa na sua vida. Então, procure ajuda, né? Fracasso não é errar, ou, né, o fracasso é parar de tentar. Então, continue e conte conosco. Um abraço do psicólogo Danielson, da equipe Mente Viva, para todos vocês e até nossos próximos vídeos. Lili, muito obrigado. Eu fiquei feliz de estar com a Lili aqui do lado, né? Eu admiro demais o trabalho dela. Oi, obrigada, gente. Agradeço realmente a oportunidade de colocar, né, um assunto tão importante em pauta, e acho que foi muito gratificante, realmente. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me chamar depois no particular para a gente conversar. Mas eu acredito que é assim, né? Que nós precisamos unir as nossas habilidades também, as nossas formações, para que a gente consiga ajudar mais pessoas e a elas também, né? As pessoas que têm dificuldade, que têm transtorno, que elas realmente tenham esse olhar de saber que tem alguém que está olhando também por elas, né? Pais que têm crianças que são atípicas, né? A gente precisa ter essa e até as típicas também, né? Nós temos que ter esse olhar diferenciado, né? Porque nós temos excelentes profissionais hoje no mercado que estão sempre dispostos a ajudar, né? Desde professores também, enfim, a ter esse vínculo, né? Com a criança ou adulto que tenha tal dificuldade. Eu me coloco sempre à disposição também da equipe para que vocês também, né, possam alargar ainda as tendas, né, no sentido de fazer mais e mais lives e mais pessoas também serem impactadas, né, com o trabalho de vocês. Agradeço o convite. Muito bem. Então, de uma forma ou de outra, né, a Liliane já faz parte da equipe Mente Viva, né? De uma forma ou de outra já está conosco aí, nos fortalecendo, nos ajudando e trocando experiências, né? A equipe Mente Viva é para isso, é para se ajudar como profissionais, né? Gente, fechando a nossa live, lembrando então que é uma mensagem curtinha, né? Nossa sociedade está adoentada, está muito adoentada, mas o medicamento às vezes não é a solução. Às vezes a solução está na psicologia, em profissionais que nem a Liliane, que atuam para nos aliviar de alguns fardos sociais, psicológicos e emocionais que influenciam nossa saúde. Então, priorize a sua saúde para que a vida possa ser mais feliz. Ok? Com essa mensagem encerramos.
com muita alegria, a nossa live mensal da equipe Mente Viva, deixando um grande abraço a todos vocês. Abração, valeu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.